Todo mundo diz, você precisa se amar mais. Não ligue para o que os outros pensam. Siga seu coração. Mas quando você tenta fazer isso, o mundo inteiro te julga. E aí, como é que faz? A real é, você vive cercado por vozes. Algumas estão na sua cabeça, mas a maioria vem de fora. Seu tio que critica tudo que você faz. Sua mãe que acha que você deveria fazer concurso. Seus amigos que te olham torto porque você resolveu sair do padrão. O vizinho que comenta que você engordou. O colega de trabalho que zomba quando você tenta algo novo. E aí você se pergunta, será que eu sou o problema? Ou será que o problema é esse mundo que exige que a gente viva conforme a média? Nietzsche dizia que viver de acordo com a moral da manada é o primeiro passo para a mediocridade. Porque quando você faz tudo para ser aceito, você não vive, só sobrevive. A opinião dos outros é como uma coleira invisível. Quanto mais você se preocupa com ela, mais preso você está. E o mais triste, essa coleira você mesmo coloca no pescoço. Pensa comigo, você já deixou de postar algo com medo do que vão pensar? Já evitou usar uma roupa porque acharam estranha? Já escondeu um sonho porque alguém riu dele? É isso. Você virou refém de um tribunal invisível. Um monte de gente que nem sabe da sua vida, mas para quem você dá o poder de te condenar. Mas quer saber o pior? A maioria dessas pessoas estão tão perdidas quanto você. Elas não têm um plano, não sabem para onde estão indo, vivem em piloto automático. E você que poderia criar sua própria trilha, fica esperando a aprovação de quem nem sabe onde pisa. Nietzsche dizia, torna-te quem tu és. Mas para isso você precisa parar de ser quem os outros querem que você seja. Precisa ter coragem de ser mal interpretado, criticado, excluído. Você precisa se tornar alguém que vive com propósito e não alguém que só coleciona curtidas, elogios e palmas vazias. Quer um exemplo claro? Pega o Naruto. Sim, o moleque loiro da Vila da Folha. Durante a infância inteira, ele foi excluído, ridicularizado, apontado como ameaça. Mas ele não se moldou para agradar ninguém. Ele persistiu. E no final foi justamente isso que o transformou em herói. Se ele tivesse vivido para agradar os outros, teria se calado, teria aceitado ser um monstro, teria desistido antes mesmo de tentar. Agora olha para você. Quantos sonhos você já abandonou só porque te chamaram de viajante? Quantos projetos você engavetou porque disseram que não daria certo? Quantas vezes você se sabotou para caber numa caixa minúscula feita pelos outros? A verdade é dura. Quem vive para agradar, morre sufocado. Você se anula aos poucos e um dia percebe que virou uma sombra do que poderia ser. Nietzsche nos provoca a viver além do bem e do mal, além dos rótulos, além das expectativas. Pensa em alguém que te inspira, gente que vive com intensidade, que tem brilho nos olhos. Essa pessoa provavelmente já foi chamada de louca, metida, estranha, diferente, porque é isso que acontece quando você quebra a bolha, quando você se recusa a ser só mais um. E é aqui que entra o segredo. Você nunca vai ser livre se não estiver disposto a ser julgado. Liberdade custa, e o preço dela é o desconforto. É ser olhado de lado, é ser subestimado, é ser incompreendido. Você quer viver uma vida que faça sentido? Então pare de viver como um produto esperando avaliação. Ah, mas e se falarem mal de mim? Deixa falarem. Eles falariam mal mesmo se você fizesse tudo certo. As pessoas não criticam o que é ruim, elas criticam o que as incomoda. E o que incomoda? Gente que ousa ser diferente, que ousa ser livre. O filósofo estoico Epicteto dizia, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. E reagir nesse caso é ignorar. Não ignorar por orgulho, mas por estratégia. Você precisa de foco, precisa de energia, precisa se cercar de vozes que te levantam, não de ecos que te arrastam para o fundo. Quer uma dica prática? Crie uma política interna de ignorar. Coloca aí, no seu manual de vida. Se a pessoa não paga minhas contas, não ouço. Se a pessoa não vive minha vida, não opino. Se a pessoa não me conhece de verdade, não deixo afetar. Pensa no Luffy, de One Piece. O cara quer ser rei dos piratas. Todo mundo ri. Dizem que é impossível. Chamam de doido. Ele liga? Não. Ele segue em frente com um sorriso na cara e um chapéu de palha na cabeça. E é isso que te falta. Coragem de seguir, mesmo quando te acham um idiota. Porque a real é que você não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa da sua. Quando você vive fiel a si mesmo, algo mágico acontece. As vozes somem, as críticas perdem força e o que sobra é paz. Nietzsche falava do espírito livre, aquele que quebra correntes mentais,
que pensa por si, que não precisa de plateia. Você pode ser esse espírito, mas precisa decidir. Vai continuar vivendo para caber no molde dos outros, ou vai rasgar o molde e construir o seu próprio? A escolha ela é sua. Só não esquece, cada vez que você se cala por medo do que vão dizer, você enterra uma parte de si. Cada vez que você se esconde para evitar crítica, você apaga a sua própria luz. Então pare, respira fundo, olha para sua vida e responde com sinceridade. Você está vivendo ou apenas agradando? Se a resposta te incomodar, ótimo. Sinal de que ainda dá tempo de mudar. E como diria Nietzsche, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Que você ouça a sua música e dance, mesmo que riam, mesmo que apontem, mesmo que virem as costas, porque no fim, eles vão te chamar de louco, até que os aplausos cheguem. E mesmo que não cheguem, você terá vivido do seu jeito, e isso já é o bastante. Se isso mexeu com você, não ignora. Se inscreve no Entre o Caos e a Calma e manda para alguém que precisa acordar. Às vezes, o silêncio vale mais que 1000 opiniões.